A gente vai estar conversando sobre espiritualidade, sobre conhecimentos ocultos, sobre os mistérios. Na realidade, nós estamos falando o tempo todo do ser humano. Tudo isso pertence à história do ser humano. E lembrar as conquistas que a humanidade já fez no campo do conhecimento, que às vezes fica muito oculto, mas só uma elite ficava sabendo. É muito importante que a gente comece a avançar nesse conhecimento e as pessoas, de forma geral, tenham acesso a ele. Então, porque antigamente só uma classe, uma elite de reis, de milionários, de sacerdotes que tinham acesso a certos conhecimentos e eles dominavam o mundo onde eles estavam, se tornavam chefes de nação, fizeram nação a partir disso. E o resto da população permanecia inculta, só obedecendo. Agora, na era de Aquário, esses conhecimentos eles estão vindo à tona e está tendo acesso, muitas pessoas, um número maior, aliás, de pessoas está tendo a oportunidade de ter acesso a isso. Porque a gente acha muito bom, eu acho maravilhoso. Então, vocês podem ver que muita coisa que a gente nem ouvia falar, agora começa a aparecer. Nomes, lugares, palestras, pessoas falando sobre um monte de coisas que antes eram faladas de forma meio velada, meio assim, só num grupinho. Agora não, agora fica todo mundo, se quiser, ela acha o conhecimento onde está, e tem mais e mais e mais e mais. Nós vamos falar sobre isso, a gente não vai revelar nada que vocês não saibam praticamente. Eu acho que as pessoas sabem o que a gente vai dizer, só vai organizar de uma forma mais acessível, acho eu. Eu estudo isso há muitos anos, eu gosto de estudar, gosto de ler. Estudo muito, então eu pego um livro, eu leio ele várias vezes, de várias maneiras. No começo parece muito difícil, depois vai melhorando, melhorando, até que eu entendo tudo que está escrito. E percebo que à medida que a nossa mente vai lendo mais, vai assimilando palavras novas, números novos, coisas novas, a sua consciência, a sua capacidade de decisão, capacidade de realização aumenta também. Então, na realidade, esses estudos é um exercício para ampliar a consciência. É isso, é isso. Então, às vezes tem livro que eu não entendo nada, mas eu leio para ver se a mente vai ampliando e vou insistindo até que consigo entender. E tem pessoas que às vezes não conseguem ler, não conseguem entender. Eu lembro uma vez que a gente fez umas viagens para o Amazonas e eu indiquei uns 3 livros para a turma ler. Eu falei assim, quem não lê não vai. E tinha gente que ficava brava comigo, porque tinha que ler, tinha preguiça de ler. Daí eu percebi que quem tinha preguiça de ler eram pessoas que tiveram dificuldade com a alfabetização. Que não tinha nada a ver com a realização profissional delas. Inclusive, tinha pessoas que eram bem-sucedidas, mas não liam, não tinham cultura. E parar para ler um livro que tivesse, inclusive, palavras que ele não entendia, então era um horror. Por que você exige isso de nós? Por que não sei o que lá? Ficava muito bravo. Então, sabe, mas infelizmente nós precisamos nos esforçar para assimilar as coisas. Então, eu estava vendo sobre os números, que eu gosto muito dessa coisa de número, de numerologia, do tarô, da cabala, da astrologia. Sempre me dediquei muito a isso tudo. Daí ela fala, mas onde começou essa coisa de número, de geometria, de triângulo, de quadrado, de círculo? Quem começou a falar dessas coisas? Como é que eu sou muito curiosa, então eu acho que a curiosidade me salva um pouco de ir além, de querer saber mais, por curiosidade. Saber por saber, só quero saber. Então daí nessa eu vou indo, né? Eu vou indo. Então, onde começou? Como começou? Que jeito começou? Quem foi o primeiro? Aonde está o registro?
Então, eu fazia sempre essas perguntas e queria saber mais. Então, eu estava vendo sobre os números. A primeira pessoa no Ocidente que falou que Deus é número e Deus geometriza foi Platão. Interessante, né? Não que os números não existissem, os números já existiam naquela época, mas foi ele o primeiro que falou isso, de forma que ficou gravado e chegou até nós esse registro. Pode ser que até tenha outras pessoas em algum lugar do mundo que tenha falado algo semelhante, mas o dele ficou o registro, valeu o registro escrito. Escreveu isso e veio até nós. E ele não foi além, não ficou só nisso, não. Então ele foi a primeira pessoa que fez uma academia, a primeira academia do mundo de ensino superior, foi ele que fez na Grécia. Ele, então, eles davam aula nos jardins, então o jardim era aqueles jardins arrumados, lindos, maravilhosos, ficavam andando e conversando na natureza com os alunos. E até eu já fui na Grécia, eu não fui na Academia de Platão, eu falei, Fada, é incrível isso. A próxima viagem que eu fizer à Grécia, eu vou à Academia de Platão, se ela ainda existir por lá, deve existir. Porque tanto se fala disso lá, né? Então, para ser aluno dele, o cara tinha que saber geometria, senão ele não aceitava, ele falava que é o mínimo, que raciocinar, pensar nos números é o mínimo que ele podia exigir de alguém. Já naquela época que devemos falar quando? Ele nasceu em 325, 327, errei por pouco, antes de Cristo. Então, mais ou menos 360, por aí, tá? Ele devia ter, porque ele começou essa academia quando tinha 40 anos. Então, foi 300 anos antes de Cristo. Ele já exigia isso. Olha o nível de exigência que esse cara tinha. A capacidade de raciocínio, de pensamento. Ele criou a dialética. Ele com Sócrates, aquela turma toda foi desse período, né? Ele defendeu a ideia de que tanto homens como mulheres deviam receber os mesmos ensinos, embora na academia dele, na época, ele não podia se dar a ousadia de ensinar as mulheres, ele ensinava só os homens, porque não podia. Porque você sabe a história do Sócrates, que ele foi tão avançado nas suas ideias que ele foi condenado a se envenenar, né? Tomar cicuta. E isso chocou profundamente Platão. Chocou de forma assim que ele viu o mestre dele tomando a cicuta que ele tomou e morreu. Olha só, o cara ser condenado a se suicidar. Impressionante isso, é chocante até hoje a gente ouvir. E foi depois disso que ele começou a reunir os discípulos, todo mundo, e fez o tal do banquete. Repetiu para as outras pessoas tudo que Sócrates tinha ensinado a ele. E assim começou a história da academia. Só que depois ele foi viajar, ele foi para Sicília, foi para o Egito, deu uma volta no Egito, tal, Babilônia, Egito, Sicília. Chegou na Sicília e foi ser mestre de um rei chamado Dionísio. Não é Dionísio o deus, é Dionísio o rei da Sicília, o imperador da Sicília. E um dia claro que eles se chocaram com as ideias, né? Claro, ele tinha uma ideia e o outro tinha outra ideia. O cara ficou tão bravo com ele, aquele rei ficou tão bravo com ele, que pegou ele e vendeu como escravo. Expulsou ele da Sicília e vendeu ele como escravo. Não tem história de como ele se livrou da escravidão e voltou para a Grécia. Logo em seguida ele voltou para a Grécia. Mas mesmo assim, ele foi 3 vezes para a Sicília. Ele gostava muito da Sicília, que é um lugar bonito, maravilhoso. Então ele foi mestre também do neto desse rei. Também foi mestre do neto desse rei, que também chamava-se Dionísio. Então ele volta e meia ele ia para a Sicília. Então o Platão ele não teve nenhuma contribuição destacada na matemática, nem na geometria,
não inventou triângulo, nem quadrado, nem círculo, nada. Mas ele influenciou todos os outros pensadores da sua época, todos. Ele teve a influência de Sócrates, Homero e Pitágoras. Ele foi muito influenciado por essas pessoas. Ele escreveu 70 livros. Olha, não é pouca coisa, não. Daqui a pouco eu acho onde eu escrevi assim, quem ele influenciou. Ele influenciou um monte de gente, querido. E fez a República, começou a falar sobre a República, sobre a democracia. E a democracia, na forma grega, não é a mesma que nós usamos hoje, só chegou a acontecer na Grécia quase 30 anos depois da morte dele. Mas foi tudo influenciado pelo pensamento dele e dos pensadores que ele influenciou, que hoje a gente fala a palavra democracia. Hoje a gente fala república, democracia. Tudo vindo da cabeça dessas pessoas maravilhosas que ousaram pensar, raciocinar e exercitaram-se pensando nos números. Então eu queria falar mais sobre como surgiram os números. Antes dele, claro, surgiram os números. A gente fala muito hoje em dia sobre o Caminho das Pedras, não fala? É o Caminho das Pedras, Caminho das Pedras. Inclusive, a gente tem uma atriz que escreveu um livro sobre o Caminho das Pedras, a Leona Carvalho, então ela fala sobre o Caminho das Pedras. Muito bacana esse livro. E essa coisa das pedras, das pedrinhas, surgiu lá atrás, no homem medieval. Então ele começou a ser agricultor. Então ele tinha e caçador. Então ele tinha uma, duas, três, tem um monte de ovelha ali no pasto. Como é que ele sabia que as ovelhas eram as mesmas todo dia? Então ele tinha um saquinho que ele punha as pedrinhas dele. Então passava na hora de recolher as ovelhas, uma, duas, três, então para cada ovelha uma pedrinha. Então ele sabia que todo dia tinha que dar aquele número de pedrinha. Caminho das Pedras. Foi assim que começou a contar. Aí teve um outro que achou que carregar as pedrinhas era muita coisa, então começou a pôr pauzinho, fazer risco no chão, um pauzinho. Foi assim que começaram a contar. Então o cara que sabia contar quantas ovelhas ele tinha, ele não era roubado, porque ele tinha o raciocínio, sabia contar, e os outros não sabiam. Então ele podia diminuir, podia aumentar. Então isso nasceu, fez uma revolução na época. Então todas as descobertas através da comunicação e aonde entra os números é uma grande revolução no pensamento humano. Então as pessoas ficaram encantadas. Nossa, como é que ele sabe tomar conta das ovelhas? Ele não perde, quando perde ele pode ter um monte, mas ele sabe quanto ele tem, porque ele tinha as pedrinhas junto com ele, o pauzinho, sabe? Então isso foi o início da contagem dos números. Mas quem começou a fazer os números da forma que nós conhecemos, 1, 2, né? 3, 4, foram os indianos. Os indianos que começaram a falar o número do jeito que estava, inclusive o número 0. O 0 foi assim, 1 com 0 foi a coisa mais louca que o pessoal conseguiu pensar. Então, você vê, e os egípcios também. Só que os egípcios faziam em forma de desenho. Era mais primitivo ainda. Até chegar no número dos indianos, eles desenhavam. Então o número 1 é uma forma assim, aspiralada. Esse é 1. Então tem um assim, ó, só 1. Né? E aí vai até que chega no 10 e no 1000. No 1000 é um homem ajoelhado no chão com a mão aqui, ó, assim, ó. Então faz assim. 1.000, 2.000, 3.000. Entendeu como é que é? Então eles punham desenhos. Desenhos. E chegavam ao número 10, faziam 1,
com uma curva assim, era 10. 2 tracinhos com uma bolinha no meio, era 10. Eles iam desenhando os egípcios. Aí os indianos começaram a fazer números. E os maias, na mesma época, faziam também números com uma bolinha e 2 tracinhos. 2 bolinhas, 2 tracinhos. E os gregos começaram a fazer tracinho. 1, 2, depois 3, depois 4 tracinhos. Tudo tracinho. Ou deitado. Iam se desenvolvendo suas ideias à medida em que conseguiam escrever aquilo que eles estavam pensando e vendo. Tudo com muita utilidade para a vida deles. Até que os gregos começaram a se relacionar o número com a letra. A letra A do alfabeto grego vale 1. A B vale 2. Ao mesmo tempo, quase um tempo depois, os hebreus, que eram muito perto, Grécia, de Israel, todo aquele lugar, eram regiões próximas, no mesmo Golfo, né? No mesmo mar. Então, eles também desenvolveram o alfabeto, acho que pela convivência, pelo comércio, a palavra com a letra, que tanto se estuda hoje na Cabala, né? Quando você vai estudar o tarô, você relaciona com a letra e aí entre os astrólogos que relacionam isso com os astros. Então, um com o Sol, e aí vai pôr nas hierarquias que vão se seguindo, né? Então, vai desenvolvendo o raciocínio e aquilo o mais importante dos números que vem ser relacionado com as letras e com os desenhos, que isso é importante, é que vai pegando o pensamento abstrato do ser humano e colocando na matéria. Porque na hora que ele coloca na matéria, ele começa a dar um salto mental e social. A humanidade começa a ter mais, conseguir fazer casa, barco para viajar, ele consegue expressar mais as suas ideias. Mas primeiro ele começa a fazer o quê? Jardins. Começa a geometrizar o jardim, faz um jardim circular, outro faz um jardim quadrado. Então tinha muito de conhecimento dentro daquela uso daquelas plantas e da forma como eles eram desenhados. Isso foi até Luís XV, mais ou menos, que dá essa importância mística e iniciática aos jardins. Aí depois, muito para cá, eles começaram na escultura, o conhecimento do corpo humano à medida, que a gente vai falar depois sobre isso, a medida dos braços, a medida do corpo humano como base de medida. Então, tudo isso eram conhecimentos que vieram vindo e fazendo de nós o que nós somos hoje. Então, tudo que os homens sabiam é um pauzinho e uma pedrinha, um I e um O. E tanto que esse símbolo de I e de O foi dado a um Deus, então a importância que virou um Deus. Na Suméria, era um Deus. Porque o ser humano, tudo que ele não conhece até os dias de hoje é sagrado. Tudo que eu não sei e está em outro plano, por exemplo, como é que é a vida dos extraterrestres? Como é que é a vida em Andrômeda? Sagrado, 7 sóis sagrados. Então, vira uma coisa sagrada, porque você não sabe o que é. É muito grande para a sua cabeça, é muita luz de conhecimento para o seu cérebro. Você olha aquelas estrelas, é sagrado. Então, aí quando ele desvenda esse mistério do conhecimento, quando ele pega aquele que está na cabeça dele e transforma em letra A e põe no papel, ele transforma, põe o sagrado materializado e torna a posse dele como coisa dele.
E assim que esse é o processo, o conhecimento se precipita para cada compreensão de cada pessoa. Então, mas o sagrado sempre vai existir, porque o mistério sempre existe, né? Então, mas fala, de onde vêm esses conhecimentos? Como é que eles acontecem na cabeça? Primeiro, pela necessidade. Lembra do pastor com as suas ovelhinhas? Então, ele tem que saber quantas ovelhas ele vai pôr no cercadinho dele. Quantas ele tem ali. Então, ele pega a pedrinha, né? Ou o pauzinho. E faz ali. Então, ele começa até que ele começa a dar nome para essas coisas. Ele numera 1, 2, 3, tanto que os números são parecidos em todas as civilizações, mais ou menos o som do 1, do 2, do 3, é mais ou menos parecido. Tri, né? É mais ou menos parecido em quase todas as línguas. E como eram coisas que significavam quantidade e às vezes qualidade, eles tomaram força divina. Então, era mais que às vezes eles não sabiam o que era esse mais. Então, põe tudo no divino. Então, cada Deus tem um número. Então, na África, os orixás têm número. Então, conforme vai sendo joga com os búzios, com 2 búzios, com 4 búzios, com 9 búzios. Então, tudo foi até o número 9, em todas as civilizações. Algumas civilizações desenvolveram até os 5, como foi da Índia. Eles foram bem, 1, 2, 3, 4, 5, aí deu titi na cabeça. Esperou um tempo, aí outros continuaram desenvolvendo. E a maioria foi até o 9. Chegou no 9 e aí, agora? Chegou no 9, e aí? O que nós fazemos? Tem mais coisa ali para contar. Começa tudo outra vez? Não. Aí, eles tinham que simbolizar de alguma outra forma, né? Até que vem o 10, né? Que é o 1 com a bolinha, com o zerinho. Então, mas até os maias também já sabiam disso. Só que os maias punham a bolinha e os tracinhos assim, não assim de pé, eles faziam deitado. E a forma deles contarem não era decimal, 10, 10, 10, 10, 10. Era virginal, porque eles contavam os 10 dedos da mão e os 10 dedos do pé. Foi a única civilização que contou como número os dedos do pé. Esse raciocínio já chega junto com a pessoa. Aí, então, ele relaciona isso com as letras do alfabeto grego. Então, quando você pega as letras do alfabeto grego, ele influenciou toda essa parte, desde aquela época, Europa e América toda, o raciocínio, o pensamento, o desenvolvimento mental e espiritual desse mundo até aqui, até nós das Américas. Desde aquela época. Porque nós usamos os números deles, as letras deles, o pensamento filosófico deles. Lembra que eu comecei a falar de Platão? Platão nasceu onde? Na Grécia. 300 anos antes de Cristo. Ok? Tá. Então, o conhecimento ele vem vindo, né, dessa forma, influenciando quem consegue assimilar essa cultura. Em Alexandria, num período um pouco anterior ao Platão, tem o Hermes, que começa a relacionar os números com notas musicais. Então, antes de ter essa nota do, ré, mi, fá, sol, lá, si, que nós conhecemos e é de conhecimento mundial, eram números. Então, o que ficou dali foi o tempo. Você, quando toca um instrumento, ele vira música conforme você divide o tempo. Mais rápido, mais longo. Não é assim? Não é? É isso. Então, Hermes fez uma coisa extraordinária. Ele inventou um instrumento com música e pôs som na voz. Isso fez da Alexandria a maior escola, acho que de todos os tempos do universo que existiu no mundo. Tanto que o mar avançou em Alexandria. Hoje, a Alexandria, feita por Alexandre o Grande, que foi rei da Macedônia, um pouco antes do Platão nascer, os macedônios mandavam na Grécia. Foi
uns 50 anos antes. Depois que vieram os outros e deram chega para lá nos macedônios. Mas o Alexandre o Grande, ele deixou tudo que Alexandria, Alexandre, tudo ficou, depois o nome deles na cidade para ser lembrado eternamente. Então, quando essa cidade foi tão importante por causa da invenção dos números, da invenção da geometria, do quadrado, do triângulo, e desses números que foram tendo valor espiritual disso, que se tornou uma escola do mundo, de todos os tempos, a maior biblioteca de todos os tempos. Mas o mundo sempre dá suas voltas, a natureza sempre muda, e foi avançando, avançando, avançando. Alexandria hoje está debaixo do mar. Então, tanto que quando você pode ir a Alexandria, existe uma outra nova Alexandria, que eles construíram outra, e você pode fazer um mergulho para conhecer Alexandria lá embaixo. Ainda está as paredes de Alexandria, do Palácio de Cleópatra, estão lá embaixo, da água, porque o mar avançou. Né? Então, mas ainda construíram outra Alexandria. Eu conheci a biblioteca de Alexandria Nova, que, claro, não chega nem aos pés da antiga, acredito eu. Então, você vê uma coisa assim maravilhosa, como o mundo foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo, através desse conhecimento e pôr no valor espiritual nisso tudo. Aí nós vamos para os foguetes modernos, os computadores, toda essa tecnologia moderna. Como é que ela começou, os computadores? Começaram por causa da guerra, né? Foi desenvolvido como instrumento de guerra. Essa comunicação sem fio, né? E qual a linguagem que era usada? Qual o número que era usado? E a bolinha, né? O Ió. Então, aquele Deus sumério, aquele Ió, lá do começo vem se apresentando aqui nesse conhecimento ultramoderno que desenvolveu e está dando tudo isso para nós, esse conhecimento que está revolucionando o mundo, vai fazer muito mais. Então, todas essas coisas parecem assim, estamos falando de realidades, de coisas que acontecem, fatos consumados, mas que tem atrás de si todo um grande conhecimento, que daí entrou a astrologia junto com os números. Então, nós temos todo um conhecimento de visão, de mapa. Então, quando você fala, quando o fulano nasceu no dia tal, do número tal, então, tudo é número, vai dando número, o número do mês, número do ano, número do dia. Então, essa medida, que dá a medida do tempo, 24 horas, né, divisão do dia e da noite, as horas do dia, como é que divide, tudo isso rege o nosso raciocínio, nosso estilo de vida. Para mudar alguma coisa no nosso universo, nós temos que mudar essas estruturas. Essas são as bases estruturais do nosso pensamento, do nosso raciocínio. Nós somos o que somos porque essas coisas fazem parte dessa estrutura que fortalece a base do nosso pensamento. Então, para mudar alguma coisa, tem que mudar isso. Senão, não muda nada. Então, essas coisas que eu acabei de falar, eles não são o que impulsionaram, são o resultado. Resultado daquele monge que está lá pensando, pirando, pensando como está fazendo. De repente, ele descobre a forma de escrever a letra A. Então, aí ele pega o zero, que ele já conhecia, e o pauzinho, que ele já conhecia, né? Então, aquele de pé e aqui. E ele conhecia outro. Aí ele pode fazer assim, pode fazer um T, né? E pode fazer aqui, faz um A, faz um B. Então, e usando esse tracinho e essa bolinha, ele pode escrever qualquer coisa. Então, ele começa a virar, dividir a bolinha em meio, que faz um C, que faz um G, e aí ele vai pondo, trazendo do seu cérebro
dos mistérios do seu inconsciente para a matéria, para facilitar a vida. Então, eu estudo dos mistérios, do conhecimento oculto, aprender a meditar, aprender a entrar em outra dimensão, a conhecer mais o mundo mais sutil, para melhorar a sua vida, para você descobrir coisas novas. Isso sempre foi usado desde que o mundo é mundo, desde o cara que estava naquele dilema de como vou contar meus carneirinhos. Então, que ele chegou, relacionou aquilo com uma pedrinha. Até ele fazer esse gesto e simbolizar e por 2 pedrinhas simbolizar 2, levou um tempo enorme. Foi uma grande descoberta. E o grego, quando ele relacionou a letra A com o número 1, foi outra grande descoberta, porque eles falavam, inclusive, os gregos, que eles foram aprender no Egito, nos templos egípcios, eles aprenderam a letra A, E, I, O, as vogais. Então, eles atribuem às divindades o conhecimento do A, E, I, O, U. B e T, não sei porquê. E o alfa, o princípio e o fim. Alfa e ômega. Então, não há história de como essas letras vieram no mundo. A letra ainda é atribuída a uma divindade egípcia, né? Que ensinou os homens a E, I, O, U. B, T, alfa e ômega. Ela falou, a partir disso vocês fazem qualquer outra coisa nesse universo. E foi embora. E faz mesmo. Daí eles completaram o vocabulário. Então, quando eles foram para a Grécia, né, para a escola de Eleusis, que era dedicada a Júpiter, eles começaram a desenvolver em 8 anos, segundo conta a história, o vocabulário A, B, C, D, e puseram os números 1, 2, 3, 4, 5. E foram por números relacionados às letras. Isso fez toda a diferença no raciocínio de cada ser humano. Mas como começa isso? Através do raciocínio mental. Através da meditação. Através do transe, em que a pessoa sai daquele raciocínio, que ele só vê uma coisa, de repente ele começa a ver outra que ele relaciona com uma necessidade que ele vai ter na vida. Então eles precisavam, que isso foi usado no comércio, eles precisavam fazer o seu comércio direito, vender seus carneiros, vender seu tecido, vender suas coisas, e dar um valor para aquilo. Não podia só ficar trocando meu carneiro por 1 quilo de arroz. Eles tinham que dar outro valor para isso, tinham que pôr um número, né? Então, eles, inclusive, passaram um longo tempo fazendo desse jeito, trocando uma coisa por outra, até que chegou no peso de dar o valor que o ouro seria o maior valor, né? Então, foi muito pensado essas coisas, mas muito visto de um jeito que é interiorizado primeiro e depois exteriorizado, depois vem para a matéria pela necessidade. Hoje em dia, os homens têm outras necessidades, os seres humanos têm outras necessidades, que farão outros inventos e virão outros novos nomes. Porque quando o ser humano põe um nome novo, uma forma, ele põe uma energia nova na Terra. Então, quando ele sai com um nome novo, ele sai com uma energia nova na Terra. Então, a gente vai falar muito sobre isso, vai desenvolver muito essas coisas, do quadrado, do redondo, do triângulo, e por aí vamos, né? Falando de forma simples. Eu procuro falar tudo de uma forma muito, muito simples. Não gosto de complicar, eu gosto de descomplicar o máximo possível. Então, a gente parou de fazer essas lives um pouco, mas por causa do coronavírus, mas agora a gente já está voltando, apesar dele. Porque ele não acabou, mas a gente vai continuar voltando a fazer isso. Então, eu espero que vocês continuem ouvindo as nossas conversas, as nossas trocas de ideias. E eu falo troca de ideias porque eu quero que vocês nos escrevam. Pergunte, fale,
dê sugestão do que vocês querem que a gente converse. E eu vou falando. O que eu sei. É um pouquinho, não é muita grande coisa, mas o que eu sei eu vou ensinando. O que foi útil para a minha vida. E olha, que todos esses conhecimentos, saber escrever é muito bom, saber ler é muito bom, saber dar valor ao que o ser humano conquistou. Nossa raça humana, ela conquistou muita coisa, a partir de coisas simples. Então essa é a ideia que eu quero ter. A partir de uma coisa simples, você pode chegar ao complexo muito facilmente, tá bom? Então eu espero vocês a semana que vem. Obrigado. Tchau.